Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e eu tô aqui para falar sobre um material que, ao mesmo tempo que ele me dá muito orgulho, ele me enche de vergonha, que é o jogo O Mundo das Páginas em Branco, RPG, que é nada mais, nada menos do que o primeiro jogo que eu escrevi na vida, lá em 2011, para um concurso da Secular Games. Eu nunca tinha escrito nada de RPG, mas nada mesmo, nem personagem. Como vocês sabem, desde aquela época eu já baixava fichas prontas. E eu já estava meio afastado, já fazia muito tempo do RPG. E eu vi que a Secular Games tinha lançado um concurso Faça Você Mesmo, já tinha acontecido algumas edições, e eu fiquei muito animado, porque era véspera de carnaval, eu estava de férias da faculdade, mas estava trabalhando, então eu trabalhava e voltava para a República, a moradia estudantil da Unicamp, e eu ficava sozinho lá, e era um fim de semana, e eu decidi falar, vou escrever só para passar o tempo. E aí surgiu esse documento de 34 páginas, que chamava O Mundo das Páginas em Branco, né? Então, qual que é a história, né? Ele é uma história... O livro todo é escrito de forma meio literária. É como se fosse um cara contando como ele criou um jogo a partir do acontecimento real que aconteceu com ele. É o Mortimer, que é o cara que conta. Qual é a proposta do jogo, né? É assim, vou contar a história por trás do jogo, dentro do jogo, e depois eu conto as regras e a proposta. Nesse mundo, né, nessa ficção que eu criei, o Mortimer, ele era um cara apaixonado por livros, mas apaixonado mesmo, maluco, que ele tinha um sebo chamado Sebo Mundo das Páginas em Branco, que era um sebo bastante frequentado. E o Mortimer, ele organizava um clube dos escritores que se reunia todo sábado à tarde. E um belo dia, num dia em que esses escritores iriam se reunir, é, os escritores entraram na sala onde se passava os encontros do grupo. Algo bem parecido com aquele grupo do Tolkien e do C.S. Lewis, né? Eu me baseei nisso para fazer isso daí. E o que acontece? Eles entraram, fecharam a porta, ficou tudo em silêncio, e quando o Mortimer foi lá ver, todos tinham desaparecido. E nisso, a polícia veio atrás dos caras, investigou tudo. Inclusive o Mortimer foi considerado um suspeito de ter sumido com eles, mas depois de meses de investigação, nada foi descoberto e ficou nisso até que um dia o, o Mortimer ele estava pesquisando na internet e ele esbarrou num blog. E aí ele percebeu que esse blog ele era de um dos escritores que faziam parte do grupo, contando que ele tinha sido levado para um outro mundo. E aí tem até o blog, na verdade, que é esse blog aqui, que eu criei na época. Né? Não, eu vou fazer uma pausa para procurar o blog, aqui é só para mandar mensagem. E aí existe até o blog, que é esse, né? Marcelo Regius RPG Blog, ó, não é 2011 não, 2012. E aqui, né, ele recebeu essa mensagem, o Mortimer, uma mensagem para Mortimer 1. Ele fala, meu caro Mortimer, que bom que você finalmente encontrou essa mensagem. Tinha certeza absoluta de que isso iria acontecer. Bendito seja seu grande interesse em pesquisas na internet. Aí ele explica, né? Antes de tudo, gostaria de dizer que estou bem. Você não precisa se preocupar contra a minha identidade física. Sim, eu desapareci em seu sebo. Eu e nossos dois camaradas. Incrível. Por algum motivo desconhecido ou por alguma vontade misteriosa, fomos transportados para um outro mundo. Acredito ser um universo paralelo muito diferente do nosso. E aí ele revela... Aqui não... E aí, esse cara que foi transportado, ele revela que ele foi transportado para o mundo das páginas em branco, que é um mundo que todas as criações literárias, elas são reais. Então tudo que já foi escrito um dia, todos os personagens que já foram, são reais, mas tem algumas regras malucas. Por exemplo, ele foi num mundo, nesse mundo tinha só 4 territórios
continentes. Tem as terras da jornada do herói, que é onde habitam todas as histórias baseadas na jornada do herói. Então você tem aí Senhor dos Anéis, Harry Potter, os contos arturianos, tudo que trabalha, a Batalha do Apocalipse, tudo que trabalha com essa questão da jornada do herói. Você tem um outro, deixa eu dar um up aqui, que são as terras da ciência, que é tudo relacionado à ciência. Então tem uma parte dessa terra que é totalmente steampunk, tem outra que é totalmente futurista, super cyberpunk, tudo que tem a ver com ciência habita essa terra. Tem o Oceano das Ilhas Navegáveis, que é para histórias de aventura pulp, né, estilo do Stevenson e essa galera, Júlio Verne. E tem o temível Labirinto de Palavras, que fica bem no meio desse mundo, que é um local que trabalha com o próprio conceito de palavra, de linguagem. Então, o primeiro surpresa do cara que foi transportado lá é isso, né? Pô, se só tem esses 4 territórios, onde é que acontecem o que acontece com as histórias que falam de romance, com as histórias de comédia? E aí ele começou a pesquisar esse cara que estava no outro mundo, ao mesmo tempo que ele ficava mandando mensagens pro Mortimer à medida que ele ia descobrindo essas coisas. Então, no total, ele mandou 5 mensagens pro Mortimer. Vou voltar lá. E aí ele descobre que, na verdade, né, lá moram pessoas que não são personagens famosos, mas moram muitos personagens famosos e que esses personagens, conforme eles vão vivendo nesse mundo, eles têm a possibilidade de ganhar independência, que é ganhar uma autoconsciência. Eles chegam à conclusão de que são pessoas e passam a se libertar dos escritores, porque todo mundo que está lá está à mercê dos escritores. Se o escritor mata alguém no conto deles, nesse mundo esse personagem morreria. Só que muitos conseguem ganhar existência própria, eles conseguem ganhar um atributo que aqui nas regras, quando eu for falar de regras, se chama identidade. Então, isso. O objetivo é esse cara que tá lá. Eles estão tentando achar um caminho, um jeito de voltar. Mas na verdade eles acabam descobrindo que existem mundos dentro desse mundo. Tudo explicado aqui nesse documento. Então, por exemplo, um exemplo. Nas terras da ciência. Olha só um exemplo, né? Imagine um local onde todas as invenções possíveis de serem criadas se tornam realidade. Um local onde experimentos bizarros possibilitam avanços tecnológicos surpreendentes, onde basta um pouco de criatividade, cola e um grampo para criar um reator nuclear. E aí, uma terra onde qualquer coisa é possível desde que tenha um embasamento científico. Aqui se encontram as grandes mentes, gênios matemáticos e cientistas, né? Então tem várias regiões. Tem a região do vapor, que é uma região mais voltada para o steampunk. Tem a região da relatividade, que é relacionado com a viagem no tempo, aceleradores de partícula, teletransporte. Tem a região do virtual, que trabalha com tudo que é digital, inteligência artificial. Aí depois tem as terras da jornada do herói, que são aquelas, né, quer ver, é nas terras da jornada do herói que se passam as grandes sagas, as grandes buscas, onde geralmente depois de um longo tempo se encontra a solução para qualquer problema, seja ele estritamente pessoal, seja uma questão cósmica inominável. Fisicamente ele é constituído por uma grande floresta repleta de caminhos tortuosos, como representado na foto acima. E aí você pode encontrar guardiões, porque muitas vezes lá você trilha o caminho que é seu. Então tem uma regra lá que é muito interessante, quer dizer, eu pelo menos acho interessante, que é assim, quando você está procurando alguma coisa, você pode apontar para qualquer lugar que você sabe que aquele é o caminho. Mas, em alguns casos, você pode sim escolher o caminho que é de outra pessoa. E nesse caso sempre tem um guardião que impede você de passar. Aí tem algumas regiões diferentes, por exemplo, tem uma região chamada de medos. São regiões onde todos os maiores temores do personagem tornam-se realidades, pois em toda a jornada épica o herói sempre é confrontado com seus demônios interiores. Aí tem o grande Oceano das Ilhas Navegáveis, eu não faço ideia de onde eu tirei esse nome.
E tem o labirinto de palavras, que é aquele local que foge da lógica. É literalmente um grande deserto vermelho, onde as coisas seguem uma ordem diferente por questões gramaticais, semânticas, hermenêuticas e qualquer outra palavra difícil que veio na cabeça agora. Que eu nunca uso no dia a dia comum, eu resolvi que era um bom momento de usá-las. Tem os bibliotecários, que são, em cada uma dessas regiões tem uma torre feita de marfim, e em cada uma delas mora um bibliotecário, que é uma criatura que ninguém sabe, e que é uma criatura que ela não é a única criatura que ela não é originária de um conto, de uma escrita, de um livro. Ela realmente é um habitante original do mundo das páginas em branco. E as regras? Vamos falar um pouquinho das regras. Cara, é muito diferente, eu não sei, eu não faço ideia da onde que eu tirei essas regras. O que eu fiz? Eu transformei o alfabeto numa tabela, né? E aí tem 4 possibilidades de rolagens. Se você escolher a primeira possibilidade, você vai ter alguma letra do começo do alfabeto. Aí conforme você vai escolhendo a segunda, a terceira ou quarta opção, você vai caminhando. Então você pode até escolher pelo menos a região do alfabeto em que você vai trabalhar. Então sempre assim, basicamente é isso. Toda sua ação não é uma ação livre. Você vai rolar uma letra do alfabeto utilizando qualquer um dos métodos que você escolher. Você tem essas 4 opções aqui, ó. Você pode rolar um D6, 2D6, 3D6, 4D6 ou 5D6 menos 4. Ou seja, dependendo da sua escolha, você pode tirar um número que vai de 1 a 26, né? Pegando as letras do alfabeto. E aí, a sua ação, ela tem que colocar de alguma forma alguma palavra que comece com aquela letra que você sorteou. Isso é fato, né? E aí tem algumas regras adicionais. Essa é a regra básica, né? Tem muitas variantes aqui. E aí todo personagem ele tem 2 atributos, identidade e possibilidade. Identidade determina o quão consciente você é. Porque é o seguinte, da mesma forma que os personagens lá desse mundo, que são literários, eles podem ganhar identidade e se tornar criaturas independentes e autopensantes, pessoas que vão para esse mundo, elas podem sofrer o efeito contrário. Elas podem ir perdendo a identidade e até o ponto de deixarem de ser pessoas conscientes e virarem criações literárias. E o segundo conceito que tem é a possibilidade, que é a possibilidade de algo dar certo ou errado. E aí você faz isso rolando um D6. Quanto mais alto o valor, né, 5, 6, mais bem sucedido você é. E dependendo da ação que você faz e do território, por exemplo, se eu tento fazer uma ação que envolva magia nas terras da ciência, eu vou ter uma penalização. Se eu tento fazer uma ação que tem a ver com tecnologia nas terras da ciência, eu tenho um bônus. Então, cada território favorece ações baseadas naquilo que ele é e dá penalizações naquilo que ele não é, né? Então, por exemplo, no grande oceano das terras navegáveis, né? Se você tiver ações heróicas, aventurescas, Indiana Jones, você vai ter bônus. Se você tiver ações muito precavidas, não vai rolar, tá bom? Então vamos lá. E aí tem até um método que usa aquele jogo stop, né? Os jogadores jogam stop e o resultado determina a ordem, a ação e o que acontece. Não vou falar aqui porque não é tão interessante assim, mas é um jogo que eu mesmo não lembrava de ter escrito. Eu não sei onde que eu resgatei isso, né? E aí tem várias regras que você pode gastar conscientemente, pontos de identidade para conseguir certos efeitos narrativos, inclusive para reescrever capítulos, esse queima do original, né? Você pode conscientemente gastar 15 pontos de identidade para reescrever a última cena. Você também pode gastar pontos de identidade para invocar personagem. Você pode trazer para sua trama qualquer personagem que você quiser. Vamos supor que você está nas terras do herói e você acha que o Aragorn ele seria de excelente ajuda. Você pode gastar 10 pontos de identidade para trazer esse personagem. Ele vai aparecer de uma forma narrativa
não vai brotar ali, se teletransportar, mas vai acontecer alguma coisa na história que vai trazer esse personagem, e para esse personagem é normal, é natural que isso aconteça. Isso eu achei uma regra bem interessante, assim, essa até, né? E é isso, galera. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz. Eu nunca tinha editado nada assim no Word, é feito no Word mesmo, né? E tosqueira, mas assim, não compromete, né? Acho que tá limpo, duas colunas, umas imagens, que também eu tomei o cuidado de pegar de uma base de imagens gratuitas, que era o Morgfile, eu nem sei se existe isso ainda até hoje, isso foi 2012. E esse foi o primeiro jogo que eu criei. Na época eu nem conhecia o RPG Solo, mas eu vejo que tem muita coisa aqui, porque um dos métodos, uma das modalidades, é o que eu chamei de. Deixa eu ver aqui, modalidade. Ah, tem regra para dano, combate, tem tudo, né? Tem uma modalidade aqui que é colaborativa, sem mestre, que é essa daqui, ó. Hum, Ah, eu não sei. Sei que tem três modalidades aqui, né? Tem uma que é a tradicional, com o mestre. Tem uma que é sem, colaborativamente, em que todo mundo vai controlando o mesmo personagem. Isso não é invenção minha, eu copiei do jogo A Fita, que na época eu estava jogando muito com os meus amigos lá da faculdade. E tem esse método que, assim, não é bom, mas é original, que é baseado no stop, né? Eu transformei o stop no método de RPG, que também é colaborativo. Então, tecnicamente dá para jogar solo sem fazer modificação nenhuma, porque tudo que é colaborativo dá para ser jogado solo com um pouquinho de criatividade. E esse foi o primeiro, e vendo tudo que eu criei depois, porque eu criei esse em 2012, aí um ano depois eu criei o jogo Eles, que também preciso postar e fazer um vídeo sobre. E o Eles, inclusive, depois ele virou um dos meus primeiros jogos solo. Eu transformei o jogo Eles que eu fiz para grupo e transformei em solo. Péssimo, péssimo, mas que acabou servindo como oficina para o que eu acabei fazendo depois. É isso, galera, tá? Esse jogo aqui eu coloquei lá no grupo do Facebook e geralmente eu falo, vale a pena dar uma olhada, não sei se vale, mas vale como registro histórico aí da minha vida de criador de jogos, tá bom? Um abraço.